Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist de 2020, do dia 25 de junho. E o título é Responsabilidade. Vamos lá. Algumas pessoas têm o péssimo hábito de criar seus próprios monstros e depois não saber como adestrá-los. E acabam empurrando essa tarefa para as pessoas mais próximas a elas, como amigos, parentes ou colegas de profissão. Jogam um pacote monstruoso no colo dos outros para que esses amansem o bicho e o devolvam quietinho ao armário. E isso não é justo para nenhuma das partes. Nossas responsabilidades são exclusivamente nossas. Isso não quer dizer que você não possa nunca pedir ajuda diante de quaisquer problemas. Você pode sim, e até deve. O que não tem cabimento é transferir para o outro a missão de solucionar o problema. Mesmo que a pessoa faça isso com a melhor das intenções, ela não estará verdadeiramente auxiliando ou contribuindo em nada. Estará simplesmente alimentando atitudes imaturas e impedindo que o outro saia da zona de conforto e evolua. É bom ter pessoas à nossa volta para nos ouvir, apoiar e aconselhar, mas a solução dos conflitos que criamos cabe somente a nós. E devemos ver nisso uma oportunidade de crescimento, coragem e superação. Ninguém passa pela vida sem algum tipo de sofrimento ou dificuldade. Nunca conheci ninguém que tenha dito ter uma vida absolutamente tranquila, sem nenhuma tristeza ou obstáculo. Uma pessoa que tenha passado toda a existência plenamente feliz. Até podemos chegar a esse patamar, mas somente quando entendemos que a vida é feita de momentos bons e ruins e que a felicidade está justamente nesses contrapontos. Quando entendemos que cada superação, cada obstáculo vencido nos tornou uma pessoa mais forte, mais corajosa, mais sábia, nos deixando felizes conosco, nos tornamos seres humanos melhores. Estamos aqui para isso, aprender a cada dia uma lição diferente. Em uma situação em que não se assume as consequências das próprias atitudes, não há crescimento, não há aprendizado. E aquele que toma para si a responsabilidade do outro, engana-se pensando que está fazendo algo bom, pois estará impedindo essa pessoa de caminhar com as próprias pernas, se colocando no lugar de muleta. Isso não é produtivo para nenhuma das partes. Futuramente ainda poderá se decepcionar por esperar algum tipo de gratidão, pois esse tipo de pessoa que não assume a responsabilidade pelos conflitos que cria, não tem maturidade para entender o significado de empatia. Se vê como centro das atenções de tudo que o cerca. Sempre se lembrará de pedir, mas raramente ou nunca mesmo de agradecer. Portanto, não há nada de positivo em nenhuma das atitudes. Não há reciprocidade, não há crescimento. Nossas bagagens são parte da nossa viagem nessa vida. E cabe a cada um carregá-la e abastecê-la com tudo o que tornará essa história uma grande aventura. Vamos lá. Eu acho que, né, todo mundo tem ou um amigo, ou no trabalho, ou alguém próximo, ou na família, aquele tipinho assim, folgado, né? Toda família tem um folgado. E muitas vezes a pessoa acaba se adquirindo, né, esse comportamento, essa característica, por conta até de que as pessoas ao redor, às vezes por pena, ou porque acha que a pessoa, né, é mais frágil, não tem capacidade, não sei, acaba, né, tipo, passando o paninho, né, passando a mão na cabeça. Então, às vezes a pessoa sempre tem aquele da família ou de algum lugar, de algum, né, de onde a gente, do nosso círculo, né, de amizades, que é o complicado, aquele que está sempre entrando em confusão, sempre em fria, ou que é atrapalhado, que não consegue fazer nada certo. Mas por quê? Porque está todo mundo correndo sempre para acudir, porque vê aquela pessoa, às vezes, como uma pessoa mais frágil, ou não confia, né? Porque as pessoas que estão sempre ali amparando e ajudando e servindo de muleta, na verdade, que mensagem que elas estão passando para aquela pessoa?
né? Que ela não é capaz, porque está todo mundo sempre acolhendo e correndo para fazer no lugar dela, porque não acreditam nela. Essa é a mensagem que você passa quando está sempre fazendo pelo outro, porque não acredita na capacidade do outro. Então, assume também uma responsabilidade pela falta de evolução do outro, né? Porque tá ocupando um espaço que não lhe pertence. Aquele caminho, aquele aprendizado é para o outro. Então, quando você faz pelo outro, você está impedindo que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa evolua. E isso traz uma responsabilidade grande, né? Que vai trazer consequências também. Muitas vezes a pessoa faz isso na boa intenção, mas a gente tem que ter a consciência de que o caminho do outro é o caminho do outro. A gente não pode caminhar com as pernas das outras pessoas. Cada um tem que caminhar com as próprias pernas. A gente tem visto muito aí um resultado assim negativo desse tipo de comportamento na nossa sociedade atual, né? Numa juventude aí fragilizada. Por quê? Porque os pais acabaram assumindo responsabilidades que os filhos tinham capacidade, né? Assumindo tarefas que os filhos deveriam fazer e os pais acabavam fazendo no lugar dele. A mesma coisa, por exemplo, a criança chega com uma lição da escola. Se o pai ou a mãe faz a lição para aquela criança, o que acontece? Ele não aprende. A lição era para que ele reforçasse o aprendizado. Se o pai ou a mãe fazem, ele não vai ter esse aprendizado, esse exercício, né? Não vai dar esse passo adiante, não vai reforçar aquela lição, aquela matéria que ele aprendeu na escola. E isso não está fazendo bem, por mais que às vezes os pais tenham a intenção, porque meu filho está cansado, eu vou ajudar, e não sei o quê, seja às vezes uma intenção de amor, né, de cuidado, não está produzindo o efeito que deveria produzir, né? Sendo que quando se deixasse a criança fazer, você pode até estar do lado, tá auxiliando, mas a lição é dela, o aprendizado é dela, não é dos pais. E aí isso acaba cortando, né, as asinhas e as perninhas, né, deixando de exercitar, porque os pais acabam sendo muletas dessas crianças e eles vão crescendo totalmente desestruturados, sem capacidade, sem competência para enfrentar o mundo, né? Porque eles estão sempre ali, porque os pais, a frustração faz parte da formação da personalidade. Então, aquelas famílias que nunca falam não, né? Aquela educação totalmente permissiva, nunca fala não, nunca quer proteger a criança de qualquer tipo de frustração. Isso enfraquece demais a formação da personalidade, né? Porque o mundo não vai ser, no mundo não vai ser assim. No mundo a gente ouve muito não, né? E a gente tem que se virar. A gente tem que dar os pulos da gente, né? Se virar aí nos 30 aí e fazer as nossas, desenvolver as nossas capacidades, né? O que é bom, é algo positivo, né? Nos fortalece. Você caminhar com as próprias pernas vai fortalecer as suas pernas, certo? Não a de quem está te carregando. Agora, quem está te carregando pode até fortalecer as pernas, mas está atrasando aí a sua vida, o seu lado. E tendo uma sobrecarga também. Então, futuramente, também essa pessoa que está te carregando vai ter lá as consequências de carregar um peso extra, um peso que não era para ela, né? Então, eu acho que é importante que a gente saiba a diferença de auxiliar e interferir, né? Porque quando a gente começa a interferir, a gente acaba afetando, né, o livre-arbítrio da pessoa. E é algo que o livre-arbítrio, inclusive a espiritualidade, preza muito por isso. Então, nós também, né, deveríamos pensar que o direito de escolha de cada um deve ser totalmente respeitado,
né? O livre-arbítrio de cada um tem que ser totalmente respeitado. Por quê? Isso faz parte da caminhada dela, da jornada dela aqui, nessa existência. Ela veio aqui para aprender. E se você faz o papel de, mesmo que com a melhor das intenções, você acaba interrompendo, interferindo nessa jornada, você vai trazer consequências não muito boas também para a sua vida. Além de prejudicar a caminhada do outro, né? Interferir no desenvolvimento do outro. Então, esse texto justamente fala para que a responsabilidade de cada um, ela diz respeito a cada um. Então, ninguém pode querer interferir e nem se sobrecarregar. Não é positivo, não é uma atitude totalmente benevolente você se sobrecarregar para tirar o peso do outro. E também você carregar o peso do outro, você está interferindo nas escolhas dele. E o que acaba acontecendo às vezes depois, esse outro que não assumiu as próprias responsabilidades, acaba querendo jogar a culpa em quem interferiu. Então isso acaba virando uma bola de neve, um emaranhado, e todo mundo perde. Então é importante a gente respeitar isso. E infelizmente a gente está vendo aí uma distorção, né, desses valores né, o pai vai educar, vai falar não, ou vai deixar a criança frustrada por alguma situação que os pais entendem que, né, a criança quer, mas se os responsáveis por elas, né, por ela, entendem que aquilo não é algo positivo, não é algo produtivo, e isso faz parte da responsabilidade dos pais, né? Porque o que está acontecendo? O pai, quando ele começa a fazer a interferir e fazer o que cabe ao filho, impedindo que o filho evolua, ele também está abrindo mão da própria responsabilidade, da missão dele aqui, que é orientar e, fortalecer, ajudar a criar um ser humano que tenha condições de trazer positividade para o mundo, de fazer parte do mundo de uma forma positiva, de trazer, de agregar e não de ser um peso, né, para a sociedade e para o mundo. Até no Dia das Mães, eu coloquei, né, no meu Instagram um texto que eu acho muito, muito interessante, que chama A Mãe Desnecessária. E aí, né, esse título, a gente olha assim, né, a primeira vez que eu li, né, que eu me deparei com esse texto, quando eu bati o olho no título, eu falei, nossa, a mãe desnecessária, gente, que isso? E aí comecei a ler, né, que a gente não pode também julgar as coisas sem entender o contexto. E aí fala justamente disso, de que o papel, né, no caso era falando da mãe, é de que quando, mas isso se refere aos pais, né, que quando você, o papel, essa relação mãe e filho, pais e filhos, né, é uma relação que quanto mais a gente vai se libertando, né, dos apegos, e quando a gente percebe que os nossos filhos têm condições de tocar a vida deles sozinhos, isso mostra que a gente fez o nosso papel, né, de dar essa base forte para que eles consigam enfrentar o mundo e criar as próprias famílias e criar a própria história. Então, o que ela fala da mãe desnecessária, é que quanto mais desnecessária você vai se tornando, é sinal de que os seus filhos foram bem orientados, que você fez um bom trabalho em torná-los independentes e pessoas de boas personalidades, bom caráter. E, então, no momento que você vai vendo que quanto mais eles conseguem caminhar com as próprias pernas e fortes, é sinal de que você cumpriu a sua missão, assumiu a sua responsabilidade de criar, né, de dar o suporte, de dar base para aquele ser que foi designado, né, a sua responsabilidade. Então, e lógico que no fim do texto fala que
deixando bem claro que sempre fazendo com que eles entendam que eles podem voar, que eles podem seguir a trajetória deles, mas que eles sempre terão um lugar para aportar, né? Que a família sempre vai estar ali como base em todas as dificuldades que eles porventura venham a ter. A família é base, mas a responsabilidade pelas escolhas deles são deles. A gente pode dar o suporte, mas a gente não pode resolver por eles. A gente não pode caminhar por eles, né? Então, é importante isso, e é difícil, assim, a gente lê aquele texto e você fala, nossa, é difícil realmente a gente conseguir ter essa consciência, né, de que o nosso papel, a gente tem um papel importante, mas ele tem um limite, né? A gente não pode ultrapassar aquele limite, a gente não pode colocar lá os pintinhos embaixo da asa a vida inteira. Eles têm que se tornar independentes e conseguir construir as próprias histórias deles, assim como a gente construiu a nossa, né? Que é importante, porque através da nossa jornada, das escolhas que a gente fez, das responsabilidades que a gente assumiu, a gente foi se fortalecendo e fomos nos tornando pessoas melhores a cada dia. E é isso que a gente tem que desejar também, né? Para as pessoas que a gente ama, né? Sejam filhos, sejam irmãos, amigos, pai, mãe, tudo, né? Porque mesmo pai e mãe, às vezes a gente também acaba tendo aí uma inversão nos papéis e a gente também auxiliá-los a, às vezes, assumir a responsabilidade das escolhas dele, né? Porque tem alguns pais e mães que às vezes acaba virando uma criança teimosa, né? E acabam, às vezes, se colocando no papel de vítima e não assumindo também a responsabilidade pelas escolhas deles. E cabe a cada um entender e saber como se posicionar e como atuar nessas situações, sem amparando, obviamente, auxiliando, mas sem interferir, né? E às vezes é uma é tão fininho assim, tão difícil às vezes a gente perceber quando que a gente está ultrapassando aí esse limite, né? Mas é um exercício diário e a gente consegue, a gente tem essa capacidade, né? Nós chegamos até aqui e através das nossas escolhas é só a gente ficar atento, né? E prestar, às vezes, vasculhar lá a nossa bagagem que a gente já conquistou até agora e refletir que a gente vai conseguir acertar, né? Entender e às vezes, por mais difícil que seja, entender o caminho do outro sem interferir, aceitar e fazer o nosso papel, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.